Hello everyone. I'd like first of all to thank the organizers of this meeting for accepting me here. The subject of my presentation is the assessment of pollution in the freshwater of Algeria. In Algeria, the quality of natural water is first of all a reflection of the nature of the soil and the climate. We must add the effect of human activities. The protection of surface water has become a major objective for years. Our objectives are estimation and control of water quality, valuation of variation of physico-chemical parameters in dams, interaction and relationship between the different parameters, application of the organic pollution index. Causes of water pollution: solid waste, domestic waste, sewage system, industrial waste, agricultural waste, and aquatic plants. The dams of Algeria are concentrated almost exclusively in the Tilean part of the country, where the natural conditions, water resources, and favorable sites are optimal. Contribution of each bioclimatic stage to the distribution of dams. Pores were collected at different depths: 5 meters, 10 meters, 15 meters, and 20 meters. Chemical water parameters were measured in situ using a field multiparameter analyzer type WTW340A, like pH and redox potential and salinity. The transparency of the water is obtained by means of a Secchi disk. Like calcium, magnesium, chloride, bicarbonate, nitrate, nitrate, phosphate are measured in laboratory with different methods: filtration, gravimetric, colorimetric method. To classification of the waters of the dam studies, we used the SEC water system. It has been developed for the implementation of the Water Framework Directive to assess freshwater quality. The limits of 4 to 5 classes are defined for each of these indicators according to the desired objective. Of pollution organic, we use organic pollution index. This index makes it possible to assess the chemical quality of the water impacted by the actual organic pollution from the organic parameters: orthophosphate, nitrate, biochemical oxygen demand, and ammonia. Index varies between 4.6 and 5. There is no pollution organic in the water, but when the index varies between 1 and 1.9, there were the very strong pollution in the water. For statistical analysis, we used box plot, hierarchical classification, principal components analysis, canonical analysis, generalized linear model. The temperature of water varies between 1163 in Xob Dam and 2376 in Sig Dam. The water of Dam is estimated between good and very good quality. The deeper the dam, the greater the gap, but in our case, we didn't see significant variation in water temperature as a function of depth. Two classes of quality of water were obtained about oxygen. There are good and very good. Oxygen varies between 6 and 980. Of pH were good and very good. The conductivity varies between 230 and 3000
997. We observe a gradient for the conductivity: poor, very poor, moderate, good, and very good. The fluctuation of the conductivity between the summer and winter periods in our dams can be explained by the evaporation of water in summer. This induces an increase in the concentration of dissolved salt and consequently in an increase in the conductivity of the water. Conversely, in winter, the values recorded are lower than in summer, are linked to water dilution by precipitation with the decrease in water temperature. Is between 25 and 609, and it presents a gradient of pollution. Represent a gradient of pollution. It varies between 2 and 65. The correlation matrix between the 11 parameters studied indicates the good correlation between conductivity and magnesium, calcium, and chloride, between nitrate, nitrite, and phosphate, and between chloride, magnesium, and calcium, and finally between calcium and magnesium. According to the result of the Organic Pollution Index, we observe a variation in organic pollution between the different dams of Algeria, between poor and zero pollution, pollution poor, poor and moderate pollution, moderate and good pollution, and good and very good quality. So no pollution organic in Dahmouni, Sharfa, and Hammam Bougrara. Physicochemical parameters of water in Dam Algeria indicated the gradient of pollution. The analysis in main component allied to group in the same group the conductivity, the chloride, the magnesium, and the calcium, which are well correlated mineral salts between them. Conductivity is closely related to the nature and concentration of dissolved substances in the medium. Thus, low conductivity means low mineralization of salts in the environment. The application of the Organic Pollution Index was used to assess the pollution levels of dams. The result of the Organic Pollution Index indicates a fluctuation in the water quality of each dam as a function of poor to very good quality waters. Application of other physicochemical and biological index to better confirm water quality. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Distribuição de nutrientes inorgânicos dissolvidos no reservatório da represa de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro, Brasil. Eu me chamo Cláudia Ramacher e aqui temos os outros autores do estudo, alguns da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Oceanografia, e 2 técnicos da Light, do Rio de Janeiro também. Bom, primeiro, onde foi feito o nosso estudo, Nosso estudo foi conduzido aqui numa represa, aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, a represa do Ribeirão das Lajes. Ela tem uma forma bastante detrítica, em função da inundação a partir do barramento. O barramento aconteceu aqui. Tem uma profundidade média de 15 metros e alguns pontos pode chegar a 60 metros, em especial aqui próximo do barramento. Nosso ponto de coleta foi bem próximo à represa propriamente dita, ao barramento, essa pontinha vermelha aqui. A gente fez 8 coletas entre 2018 e 2019, englobando as 4 estações do ano e alguns eventos, tipo pós-chuva, após um longo período de estiagem. E em cada coleta a gente coletou água em 8 profundidades nesse ponto, da coluna d'água.
O projeto englobou diversos parâmetros, né, mas eu vou apresentar aqui hoje os dados de temperatura da sonda paramétrica, pH, oxigênio a partir do método de Winkler, material em suspensão e nutrientes inorgânicos dissolvidos. Ainda em campo, uma vez coletadas as amostras, a gente filtrou as amostras para obtenção do filtro para determinação posterior no laboratório do material em suspensão por gravimetria. E a fase dissolvida, então, a gente guardou para fazer análise de nutrientes inorgânicos dissolvidos, sendo eles nitrato, nitrito, amônia, fosfato e sílica reativa, em laboratório lá na UERJ. A amônia, ela foi fixada ainda em campo, para que não aconteça nenhum problema de contaminação, e o oxigênio dissolvido foi fixado e titulado também em campo. Os métodos que a gente usou eram métodos colorimétricos clássicos, tá? Aí, indo diretamente para os resultados, o que a gente observou, né, é uma presença, né, de uma estratificação térmica na coluna d'água do ponto de coleta, né? A gente observa temperaturas mais elevadas nas camadas mais superficiais e um decréscimo acentuado nas camadas intermediárias, chegando a temperaturas mais baixas junto ao fundo. Aqui sempre, né, essa gráfica aqui da esquerda traz os resultados das coletas de inverno e de outono, e o da direita as coletas de primavera e verão, né? Então, essa estratificação térmica ela é mais acentuada, né, nos meses de primavera e verão e também nos meses de outono. No inverno, fica menos clara essa estratificação térmica. Paralelo ao nosso trabalho de retirada de amostras individuais, a gente tinha uma sonda multiparamétrica funcionando lá, bem próximo ao ponto de coleta, que fazia coleta, quer dizer, a obtenção de dados de 3 em 3 horas, né? Então, aqui é só para a gente observar que ao longo do dia, em superfície, né, os perfis de temperatura variavam bastante em função do aquecimento solar, que é o que promove, então, essa termoclina. Isso aqui foi no mês de inverno, na coleta de inverno. O pH também demonstrou um comportamento, né, uma distribuição vertical bastante semelhante à temperatura, maiores valores em superfície e um decréscimo acentuado para as profundidades maiores. A mesma coisa acontecendo no oxigênio dissolvido, com concentrações próximas à saturação em superfície e um decréscimo bastante acentuado nas profundidades mais baixas, chegando até a alcançar valores de 0 de oxigênio dissolvido em camadas mais profundas em algumas amostragens. Em relação ao material de suspensão, a gente observou, né, um aumento, embora concentrações estejam relativamente baixas, de material pastoral em suspensão a meia água, né? Isso aqui é também pela sonda, né? A gente observou também a turbidez, esse aumento da turbidez, que estaria associado, então, a essa barreira física, né? Essa termoclina dada pela temperatura, diferença de temperatura. Em relação ao nitrogênio amoniacal, concentrações bem baixas em superfície e aumento em profundidade, que a gente vai falar mais adiante. O nitrato foi a forma de nitrogênio predominante, né, no reservatório ao longo de todas as coletas, e acontece uma liberação de nitrato a meia água em várias das amostragens. E o que a gente atribui isso? Né? A gente atribui essa liberação à oxidação da amônia, a meia água, porque aqui a gente ainda tem uma presença de oxigênio, essa oxidação de amônia, a liberação então de nitrato, e liberação dos íons H+, o que justifica também, né, no perfil do pH da sonda, um decréscimo do pH nessas profundidades intermediárias, né, podendo ser função, então, da oxidação da amônia. A sílica reativa, concentrações sempre elevadas ao longo de todo o período amostral, e a gente vai ver um pouquinho. Partindo agora para as conclusões, né, a gente observou que o perfil da temperatura da água é claramente influenciado pelo aquecimento solar, com os maiores valores em superfície e decréscimo em direção ao fundo. Há uma estratificação bem marcada da coluna d'água, principalmente no outono, primavera e verão, e essa estratificação, então, dificulta os processos de troca de materiais entre a camada superficial e as mais profundas. Essa estratificação também é vista no oxigênio dissolvido no pH, com valores próximos à saturação nos primeiros 5 metros de oxigênio e
há uma correlação positiva entre o pH e o oxigênio, né, demonstrando a importância dos processos de produção primária e decomposição da matéria orgânica, respiração, na distribuição do pH. O nitrato é a principal espécie nitrogenada e, a partir de 30 metros, é substituído, então, pela amônia. O perfil vertical do nitrato, na maior parte das amostragens, sugere a oxidação à amônia meia água, e nas camadas superficiais, né, na zona fótica, o consumo dos nutrientes pelo fitoplâncton faz com que as concentrações de nitrato fiquem bem baixas, com valores médios de cerca de 1,5 micromol por litro até 5 metros de profundidade. O fosfato, o perfil sempre foi baixíssimas concentrações ao longo de todo o perfil, né, e concentrações em geral inferiores a 0,10 micromol, em especial no verão e na primavera. As concentrações de sílica foram sempre elevadas, variando de 18 a 206 micromol por litro, tá? Sugerindo assim também uma influência forte das chuvas no perfil da sílica no reservatório. Queria então finalizar a minha apresentação agradecendo, né, a todos os membros da equipe, que envolveu tanto os professores e técnicos da UERJ quanto da Universidade de Lisboa, e em especial a equipe da Light, né, seus técnicos, e o pessoal da fiscalização pelo suporte náutico que fez com que a gente conseguisse fazer esse trabalho. Obrigada pela oportunidade de poder apresentar o estudo aqui. Olá, meu nome é Cássia Farias, eu sou professora da Faculdade de Oceanografia da UERJ e eu venho aqui apresentar um trabalho realizado na represa de Lajes com o título de Distribuição de Carbono Orgânico e Nitrogênio Total no material particulado da represa de Ribeirão das Lajes, Rio de Janeiro, Brasil. A qualidade da água de um reservatório depende muito, principalmente, da qualidade da água do afluente ao reservatório, né, do que é drenado dessa bacia em torno desse reservatório, né, até chegar nele, das atividades realizadas no seu interior, né, e possíveis descargas, ou seja, tudo que está ao redor da sua margem, né, e principalmente também dos processos físicos, né, que ocorrem no interior desse reservatório. E o objetivo desse estudo aqui, que está apresentado nesse simpósio, é a avaliação do ciclo do carbono no reservatório de Ribeirão das Lajes, através do estudo da matéria orgânica, sua origem, né? E cabe ressaltar aqui que esse estudo está dentro de um projeto maior, né? Que foi uma parceria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com a Light, né? Para fazer o desenvolvimento de sistemas de previsão da qualidade e da quantidade de água em reservatórios de uso múltiplo, né? O reservatório de Lajes, então o nome do projeto é ProLajes. A área de estudo, né, fica localizada no município de Barra do Piraí, né? Mais precisamente no local chamado, na barragem do reservatório de Lajes, chamado Ribeirão de Lajes, onde tem um lago bem interessante que é utilizado para pesca em alguns pontos, né, para atividades aquáticas, né, e nesse ponto vermelho que vocês podem ver, bem próximo à barragem, foi o nosso ponto de amostragem, né. Nós fizemos 8 coletas distribuídas ao longo de 2 anos, né, pegando eventos, estações do ano marcadas, né, período seco, período chuvoso, o início de primavera, verão, outono e inverno, né, e nesse ponto de coleta, era um ponto de coleta fixo, onde a gente coletava água, né, em 8 profundidades, né, que está dizendo aqui embaixo. Então foram coletadas amostras de água e no próprio campo, né, como vocês podem observar na figura 2, a amostra foi filtrada ali mesmo, né? Então a gente filtra a amostra, né, com auxílio de bomba de vácuo, e nesse filtro de fibra de vidro, né, de uma porosidade específica, né, ele é armazenado, congelado até chegar no laboratório.
Uma vez no laboratório, né, ele era pesado, foi pesado, e em seguida ele foi cortado, como mostra a figura C, né, da 3C, para ele poder ser descarbonatado. Esse filtro ele foi acondicionado em cápsulas de estanho e depois foi colocado no equipamento CHNS, né, nessa figura 3D, onde, através do método de combustão, o carbono e o nitrogênio são analisados, né, e quantificados a partir de padrões de acetanilida. Aqui, né, te mostra dois gráficos, né, do carbono orgânico particulado. Separei aqui quatro coletas em cada gráfico para não ficar bem confuso, né? Então, a gente pode observar que os maiores percentuais de carbono orgânico particulado foi na camada rasa, né? Em especial também a 2,5 metros a 5 metros de profundidade, e os menores valores foram encontrados na camadas mais profundas. Né? Essa distribuição ela deve representar a produção primária na zona fótica, ou seja, nessa camada mais superficial, né? Porque aí tem a luminosidade, né? A luz favorecendo ali essa produção, mesmo que pequena. E na camada mais profunda a gente já observa uma mineralização da matéria orgânica, né? Essa vai diminuindo ao longo da coluna d'água e a gente vê no fundo, né, que esse material foi utilizado para essa degradação da matéria orgânica. Aqui a gente vê uma correlação, né, bem positiva entre o carbono orgânico particulado e o nitrogênio total, né, que a gente acaba percebendo que tem ele é significativa, é positiva, ou seja, mostrando que tem o predomínio da mesma origem, né, tanto do carbono quanto do nitrogênio para essas águas ali da represa. Falando agora um pouco da razão CN, né, que é a razão que nos auxilia para ver a origem da matéria orgânica, né, presente nesse ambiente, né. A gente pode observar nesse gráfico que, em termos médios, né, por amostragem, essa relação teve um mínimo em torno de 6 na amostragem de outono, indicando uma origem fitoplanctônica, né, ou seja, uma produção autóctone, né, dentro do reservatório. Já foram observados máximos, né, acima de 13, né, nas duas coletas da primavera, né, aparentemente uma matéria orgânica de origem alóctone e autóctone, ou seja, a gente chama de mistura de fontes, né, que provavelmente reflete a baixa produção primária observada nesse reservatório, né, ao longo desse estudo. E alguns pontos, né, bem esporádicos, que essa razão ficou acima de 20, quando é totalmente material terrestre, né. Então, as considerações, né, nós podemos observar que os valores de carbono orgânico particulado e nitrogênio total variaram muito ao longo das amostragens e em profundidade não foi possível correlacionar as variações observadas com os processos biogeoquímicos que poderiam estar ocorrendo na represa de Ribeirão das Lajes, né? Que há uma tendência, assim, dessa covariação entre os percentuais de carbono e nitrogênio, ou seja, eles são oriundos da mesma fonte, né? E que a razão CN, né, que ela é muito utilizada como indicativo de fonte de matéria orgânica, variou muito entre essas amostragens e entre as amostras ao longo do mesmo perfil, né? Então, mostrando para a gente, né, material que pode ter sido oriundo do plâncton, né, até mesmo de fontes terrestres, mas sugerindo que, em sua maioria, né, essa matéria orgânica que está no Ribeirão, né, das lajes, né, dessa represa, sugere uma grande mistura de fontes. Né? Queria agradecer, esse aqui é o meu contato, para quem quiser tirar. Olá,
Eu me chamo Luana Silvestre, sou uma das autoras do trabalho juntamente com Mariana Rodrigues e Vanessa Becker, e o trabalho que eu vou apresentar tem como título Dinâmica nictemeral das variáveis limnológicas de um reservatório da região do semiárido, Gargalheiras, Rio Grande do Norte. Bem, a distribuição vertical de variáveis ambientais pode variar tanto pela sazonalidade, que aqui para a nossa região do semiárido se resume em seca ou chuva, ou ao longo do dia, que é denominado nictemeral. O seu conhecimento pode contribuir para o entendimento de mecanismos regulatórios de ecossistemas aquáticos. Essas características dos reservatórios da região do semiárido são afetadas diretamente quando há ocorrência de eventos hidrológicos extremos, que são chuva acima da média histórica e seca prolongada. Então, o presente estudo teve como objetivo analisar a dinâmica nictemeral no ciclo de 24 horas das variáveis limnológicas de um reservatório no semiárido durante eventos extremos de chuva acima da média histórica e de seca. Na metodologia foram realizadas 4 coletas no reservatório Gargalheiras durante as estações secas e chuvosas. Foram analisadas variáveis físicas, químicas e biológicas e análise de componentes principais, que tem como sigla ACP. Nessa figura 1, nós temos o mapa de localização do reservatório Gargalheiras, que fica no Rio Grande do Norte, no Brasil, com um destaque no nosso ponto de amostragem, que foi próximo ao barramento, que aqui na imagem nós destacamos como ponto de coleta. E esse é o reservatório Gargalheiras. Os resultados do estudo apontaram que o reservatório apresentava os menores valores de volume armazenado, 57,3% e 56,3% nas duas primeiras coletas, novembro de 2010 e fevereiro de 2011. E as outras duas coletas, novembro de 2011 e março de 2012, obtiveram os maiores valores de volume, 83,1% e 66,5%, devido terem sido realizadas após o manancial atingir 100% da sua capacidade e verter em maio de 2011. Então, nós temos que para o período 1, antes do reservatório verter, nós temos os menores valores de volume, um maior tempo de residência da água e também uma maior concentração de nutrientes. Para o período 2, nós temos os maiores valores de volume, uma melhoria no aspecto visual e também melhorias na qualidade. Observamos a ocorrência da estratificação tanto térmica como química na coluna d'água, nos meses que correspondem ao período de seca da região, novembro de 2010 e novembro de 2011, onde nós podemos observar a formação dos estratos ao longo da coluna d'água, caracterizando o processo de estratificação química para o oxigênio e estratificação térmica para a temperatura, onde nós temos a formação do epilímnio, do metalímnio e do hipolímnio. Enquanto as coletas associadas ao período chuvoso, que são fevereiro de 2011 e março de 2012, nós temos uma homogeneização da coluna d'água, ou seja, não há a formação dos estratos. Então, nós temos um regime de mistura para as coletas associadas ao período chuvoso da região. Bem, em relação às nossas amostragens nictemerais de fósforo total e clorofila A, não foram observadas mudanças ao longo do ciclo de 24 horas, nas 4 coletas realizadas, apontando então que os resultados foram determinados principalmente pela sazonalidade da região e não numa escala temporal curta. Em relação à nossa análise de componentes principais, foi observada uma variação temporal dos parâmetros limnológicos, separando os períodos amostrais em antes de verter, que seria o nosso período 1, e depois de verter, que seria o nosso período 2. No período 1, foram observados os maiores valores de temperatura e de fósforo total, que, atrelado aos menores valores de volume, indicam características que favorecem o processo progressivo de eutrofização,
como consequência também das condições do semiárido. Já no período 2, que seria após o verter do reservatório, foram observados os maiores valores de volume e os maiores valores de clorofila A. Em relação ao volume, os maiores valores de volume, nós temos um grande volume hídrico que foi precipitado, né, após o reservatório verter. E em relação a um maior valor de clorofila A, essa variação ela pode estar associada à diminuição progressiva de volume que passou a ser observada no reservatório a partir da última coleta. E o que caracterizou também o início de uma seca na região e, consequentemente, né, uma diminuição da qualidade da água. Então, nós temos 2 pontos chaves na nossa análise de componentes principais. Houve uma homogeneização vertical e entre horários e houve uma diferenciação sazonal. Portanto, né, nós concluímos que os eventos extremos eles afetam os parâmetros e a qualidade da água de um reservatório com importância para abastecimento público numa escala sazonal e não em uma escala diária. Obrigada.